O que é o Conselho Monetário Nacional? Então, como o nome já diz, é um conselho formado por 3 membros, três pessoas, cuja finalidade principal é formular toda a política de moeda, de crédito, objetivando atender os interesses econômicos e sociais do país. Por exemplo, ele vai fixar as diretrizes e as normas da política cambial. Exemplo disso, alguns anos atrás nós tínhamos o dólar comercial, o dólar flutuante, e hoje agora nós temos um só dólar, que é o dólar comercial. Para fins legais não existe mais definições, câmbios diferenciados no Brasil. Os bancos, para fins de suas operações com seus clientes, podem fazer a diferenciação que eles acharem mais conveniente. Mas oficialmente hoje a taxa de câmbio é uma só no Brasil. Regulamentar as operações de câmbio, como já falei, né? Controlar a paridade da moeda e o equilíbrio do balanço de pagamentos. O Conselho Monetário Nacional poderia, por exemplo, determinar a centralização de câmbio. Ou seja, se alguém quiser comprar uma moeda ou vender moeda estrangeira, isso teria que ser feito no Banco Central do Brasil. Isso não existe mais no Brasil. Já houve épocas em que nós tivemos que adotar a centralização cambial, mas agora o dólar é flutuante, ou seja, o preço dele é determinado pelas forças de mercado. Se tiver muita gente querendo comprar, ele vai subir. O Conselho Monetário Nacional regulamenta as taxas de juros, como que elas devem, ele tem o poder de regulamentar, muito embora algumas taxas de juros sejam regulamentadas pelo Conselho Monetário Nacional, como é o exemplo a taxa de juros de longo prazo para as operações efetuadas pelo BNDES. Regulamentar a constituição e funcionamento das instituições financeiras. Cada tipo de instituição financeira recebeu uma regulamentação editada pelo Conselho Monetário Nacional para dizer o que ela pode fazer ou não. Então tem vários tipos de instituição financeira, a gente vai apresentar algumas aqui, e algumas delas foram regulamentadas, o seu funcionamento foi regulamentado pelo Banco Central, pelo Conselho Monetário. O capital dessas instituições é regulamentado. Quanto que, para abrir uma instituição financeira, quanto que é necessário de capital, esse valor é determinado pelo Conselho Monetário Nacional. Fixar índices de encaixe, capital mínimo, normas de contabilização. Ou seja, o Conselho pode determinar depósito compulsório, aumento ou diminuição de depósito compulsório, capital mínimo, como eu já falei. As normas de contabilidade são editadas pelo Conselho Monetário Nacional também. Acionar medidas de prevenção e correção de desequilíbrios. Não tem nenhuma aqui que eu agora me lembro o que podia. Disciplinar o crédito e orientar na aplicação de recursos. Por exemplo, quando o Banco Central, quando o Conselho Monetário estabelece que determinadas operações de crédito vão ter um fator de ponderação de risco para o cálculo do capital diferenciado, ou seja, representa mais risco para a instituição, ela de alguma forma está determinando isso. Outra, por exemplo, quando o Conselho Monetário Nacional determina que 65% dos recursos captados sob a forma de caderneta de poupança devem ser revertidos para financiamento imobiliário, é uma forma de disciplinar o crédito no Brasil. Regular as operações de redesconto e as operações de mercado aberto. Redesconto é quando o Banco Central empresta dinheiro para as instituições financeiras. Nós, de setembro para cá, em função dessa crise, nós tivemos que criar várias linhas de operações de crédito do Banco Central para as instituições financeiras, de forma a garantir que houvesse liquidez suficiente no mercado, para que não houvesse uma crise de crédito no Brasil, ou uma crise de crédito de grande porte, né? As operações de mercado aberto, como é que o Banco Central vai operar de forma a garantir que haja liquidez suficiente no mercado, comprando e vendendo títulos públicos federais junto às instituições financeiras. Banco Central do Brasil. Bom, o Banco Central do Brasil tem várias funções. Aqui a gente tentou definir 5 funções básicas para o Banco Central. Uma delas, ele é o executor da política monetária. Que é isso? É ele que faz as operações de mercado aberto, ou seja, compra e vende títulos públicos federais para dar ou retirar liquidez do mercado. É ele que faz as operações de redesconto, que é uma forma de também dar liquidez ao mercado. É ele que determina, é ele que recebe
o depósito compulsório das instituições financeiras, que é também uma forma de dar ou retirar liquidez do mercado. Ele, no Brasil, é a autoridade supervisora, ou seja, é o Banco Central no Brasil que fiscaliza as instituições financeiras, bancos de investimento, bancos comerciais, bancos múltiplos, financeiras, sociedade de crédito imobiliário, microempreendedor, tudo isso é fiscal, cooperativas de crédito. Ao todo, nós devemos ter algo em torno de 3.000 instituições fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil. No total de R$1,5 trilhão em ativos. Um pouco abaixo do PIB. É o banco emissor, quer dizer, é o Banco Central que emite moeda. Só quem pode emitir moeda no Brasil é o Banco Central. É um monopólio, exerce o monopólio da moeda. Alguns falsários tentam exercer essa função, mas isso é irregular, pode ter certeza disso. O Banco Central também é o banco dos bancos. Que história é essa de ser o banco dos bancos? Os bancos no Brasil, bancos comerciais e bancos de investimento, eles são obrigados a ter uma conta no Banco Central. A gente chama essa conta aqui de reserva bancária. E é através dessa conta que os bancos operam entre eles, né? No mercado interbancário, comprando e vendendo título entre eles, fazendo os depósitos interfinanceiros, comprando, e também é através dessa reserva bancária que o Banco Central bota dinheiro no mercado. Também. Ele usa essa reserva bancária para, no final das contas, o dinheiro chegar às mãos das pessoas físicas e jurídicas não financeiras. E é banco do governo. Como assim? Olha, o Banco Central é onde está a instituição que recebe os depósitos da conta única do Tesouro. Todos os recursos do Tesouro Nacional são depositados no Banco Central do Brasil, numa conta, chamada conta única, que é movimentada de forma lá, regulamentada pelo Ministério da Fazenda. Mas os recursos estão depositados aqui. Outra forma de trabalhar como banco do governo é toda vez que o governo brasileiro vai fazer uma emissão de títulos no exterior, ele normalmente utiliza a estrutura do Banco Central. O Banco Central faz o apoio a essa emissão de títulos no exterior, em conjunto, normalmente, com o pessoal da Secretaria do Tesouro Nacional. Comissão de Valores Mobiliários. O que é a Comissão de Valores Mobiliários? A gente chama de xerife do mercado de capitais. É a Comissão de Valores Mobiliários que fiscaliza o que ocorre nas bolsas de valores, assim, em termos bem mais simplificados, né? Então, quando algum tempo atrás houve lá um problema com relação às ações da Petrobras na Bolsa de Valores, uma suspeita de informação privilegiada, o órgão responsável por verificar, apurar esse tipo de irregularidade é a Comissão de Valores Mobiliários. O que é um valor mobiliário? São ações, são instrumentos derivativos, são fundos de investimento. Então, esses fundos de investimento, que muitos bancos trabalham com eles, mas outras instituições não financeiras também administram esse tipo de forma de condominial de recursos, né? É fiscalizado e é regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários, não pelo Banco Central. Ainda que um banco atue como administrador de um fundo de investimento, não é o Banco Central que fiscaliza o banco na atuação enquanto administrador desses fundos. É a Comissão de Valores Mobiliários. Qual que é a função da CVM? Está aí, incentivar a poupança no mercado acionário. Então, sempre que uma empresa quer abrir seu capital, quer ver suas ações negociadas em bolsa de valores, ela tem que ir à CVM para obter autorização para tanto. Estimular o funcionamento das bolsas de valores e das instituições operadoras do mercado acionário. Então, a CVM, em relação ao que ocorre dentro da bolsa, é ela que fiscaliza e ela quer que o mercado funcione de forma a garantir a total lisura das operações. Assegurar a lisura nas operações de compra e venda de valores mobiliários. Promover a expansão dos negócios do mercado acionário, sempre tentando, através de regulamentação, fazer que o mercado acionário cresça no Brasil. E a gente poderia dizer assim que o principal foco de atuação da CVM é esse último aí, que é proteger os investidores do mercado acionário.
Ou seja, o foco da atuação da Comissão de Valores Imobiliários é o acionista minoritário. É para isso que existe a CVM, para que o acionista minoritário não seja ludibriado, não seja enganado pelo emissor do título ou por alguém que esteja negociando com aquele título. A principal função da CVM é essa, cuidar desses minoritários.